Olá, meus amigos. Estou aqui trabalhando de casa, como muitos de vocês, evitando sair por causa do surto de coronavírus. Aqui, o centro universitário onde eu dou aula não está tendo aulas não tem aulas presenciais, as escolas públicas também não têm aulas presenciais, muitas igrejas estão fechando as portas na hora do culto, várias medidas estão sendo tomadas. E eu resolvi publicar um novo vídeo extraordinário essa semana para falar do coronavírus. Porém, após publicar aquele vídeo e ver quantas pessoas o assistiram, eu resolvi publicar um outro hoje. Por quê? Por causa de um artigo que eu recebi. Você sabe que nós que trabalhamos no mundo acadêmico não podemos nos dar ao luxo de ficar presos apenas a ler coisas da nossa área. Para que haja uma efetiva interdisciplinaridade, uma comunhão ou um diálogo efetivo entre as diferentes áreas do saber, é importante que eu leia artigos também de áreas que não fazem parte da minha formação. Isso é muito bem-vindo no mundo acadêmico atual. É lógico que quando você vai dissertar sobre artigos escritos numa área que não é a sua, você o faz com certas limitações, pois você não é especialista na área. Sendo assim, eu vou falar desse artigo que eu li, mas eu quero apenas deixar bem claro que estou replicando os argumentos do artigo, sem necessariamente falar como um experto no assunto, correto? Esse artigo ele foi publicado num journal ou numa revista indexada. É assim que funciona mais ou menos um artigo científico, ou seja, ele não é como um artigo publicado numa revista popular, super interessante, Veja, Time, ou qualquer uma dessas aí, vendida numa banca de jornal. Ele tem uma natureza mais específica, mais acadêmica. E foi um artigo dessa natureza mais específica acadêmica que caiu nas minhas mãos hoje. Ele foi divulgado num grupo de professores aqui da UNASP, do qual eu faço parte, do Centro Universitário Adventista de São Paulo. E ele foi publicado pela Sociedade Americana de Microbiologia e ele apresenta algumas revisões técnicas da área de clínica microbiológica. E esse artigo, ele tem, está aqui, olha, eu tenho o artigo aberto aqui no meu tablet. Então, hoje muitos artigos científicos, eles são publicados. Eu vou colocar no descritor, inclusive, o link desse artigo que você pode baixar o PDF dele e ler. E eu também estou com ele aberto aqui no meu computador para facilitar a leitura de um ou de outro trecho que eu quero compartilhar com você. O título desse artigo sobre o coronavírus é um título acadêmico, por isso não é um título tão jornalístico. A síndrome do coronavírus da severa crise respiratória como um agente de emergência e reemergência de infecção. O que o articulista, na verdade, são 5 pessoas que assinam, muitos deles chineses. O que eles querem dizer com emergência ou reemergência de infecção? Eles estão alertando que o coronavírus, ele na verdade, ele traz uma infecção, emerge essa infecção, mas ela pode reemergir, ou seja, ela pode voltar à tona, provocando pandemias, epidemias e outras coisas mais que hoje já fazem até parte do jornalismo diário. Eu vou ler aqui para você o abstract, ou o resumo. Todo artigo científico, geralmente, ele tem um abstract, um resumo antes mesmo da introdução. Olha o que ele diz aqui. A linguagem é um pouco técnica, mas eu que não sou da área consegui entender e vocês vão entender também. Antes do surgimento do coronavírus, da síndrome respiratória aguda grave, ele coloca todas as siglas, em 2003, ou seja, o coronavírus não é algo novo, já surgiu em 2003, apenas 12 outros coronavírus animais ou humanos eram conhecidos. A descoberta desse vírus logo foi seguida pela descoberta da civeta e do bastão SARS coronavírus e dos coronavírus humanos NL63 e HKU1. A vigilância de coronavírus em muitas espécies de animais aumentou o número na lista de coronavírus para pelo menos 36. A natureza explosiva da primeira epidemia de SARS, a alta mortalidade e a sua reemergência transitória 1 ano depois das interrupções econômicas levaram a uma corrida às pesquisas dos aspectos epidemiológicos, clínicos, patológicos, imunológicos, virológicos e outros aspectos científicos básicos do vírus e da doença. Essa pesquisa resultou
em mais de 4.000 publicações, das quais apenas algumas das obras mais representativas puderam ser revisadas nesse artigo que eu apresentei para vocês. O aumento acentuado no entendimento do vírus e da doença em tão pouco tempo permitiu o desenvolvimento de testes de diagnóstico, modelos animais, antivirais, vacinas e medidas epidemiológicas e de controle de infecções que poderiam ser úteis em ensaios de controles randomizados se SARS retornar. E como de fato tudo indica que haverá de retornar. Preste atenção nessa parte aqui. As descobertas de que morcegos ferradura são o reservatório natural do vírus SARS, coronavírus, e que as civetas são animais mamíferos pequenos, como por exemplo o guaxinim, são muito consumidos na Ásia ali. Esses animais são o anfitrião da amplificação e destacam a importância da vida selvagem e da biossegurança em fazendas e mercados que podem servir como centros de amplificação para infecções emergentes. Se você não entendeu a linguagem técnica do artigo, eu vou traduzir para você. O que ele está dizendo aqui é que o coronavírus pode ter a sua causa e a potencialidade da sua disseminação por causa dos hábitos alimentares da China. E antes que você pense, se houver algum descendente de chinês assistindo o meu vídeo aqui, antes que você pense que eu quero fazer aqui uma caça às bruxas, vamos agora acabar com os chineses, não. O meu ponto é outro. É que nós vivemos uma patologia moral, eu chamo de patologia moral, porque ao mesmo tempo que hoje as pessoas atacam sem nenhum respeito os valores bíblicos, religiosos, tradicionais, querem respeito para outros valores que deveriam ser questionados publicamente. Isso é um absurdo. Por exemplo, se alguém é chamado pelo governo para ocupar um cargo de presidência do órgão que controla as bolsas de estudo, e esse homem é cristão, criacionista, vários órgãos de imprensa, vários professores levantaram sua bandeira. Isso é uma ameaça para a ciência, colocar um criacionista religioso conservador num órgão tão importante como o da CAPES. Mas, curioso, será que se colocar um ateu contrário à Bíblia como presidente, aí tudo bem, ele vai ser isento? Perceberam a bipolaridade da coisa? Parece que assim, se a pessoa for religiosa, conservadora e acreditar na Bíblia, ele é um perigo, ele é anticientífico. Mas se ele for ateu, debochar da Bíblia e achar que religião é tudo bobeira e criar um ateísmo metodológico na sala dele, não, então esse homem é isento, ele faz ciência correta, esse pode ser o presidente diretor da CAPES ou de qualquer outro órgão do governo. Você percebeu? E você pode estar perguntando, mas o que tem esse exemplo que você está dando a ver com a questão do coronavírus? É que se hoje nós falarmos que, pelas bases bíblicas, está errado comer tudo que se come na China, que pelas bases bíblicas está errado permitir que os índios continuem tendo algumas práticas que eles têm, haverá de surgir muitos antropólogos e sociólogos dizendo, esses crentes missionários querendo mudar a cultura indígena, não respeitando a antropologia dos índios, querendo colocar Bíblia nos índios, querendo colocar agora Bíblia na cultura da China. Devemos respeitar a cultura dos chineses. Se os chineses comem cachorro, comem vaca, comem qualquer coisa que eles quiserem, comem rato, deixe-os comer. Curioso, né? Com exceção do grupo dos veganos, que apregoam com força aí um vegetarianismo pela proteção dos animais, há um outro grupo que acha que a gente tem que respeitar a cultura alheia. Se eu chegar hoje para um chinês e falar que não deveria comer carne de porco, porque a Bíblia apresenta que isso é errado, não, você tem que respeitar a cultura do chinês. E a gente passa vistas grossas sobre muitas práticas da nossa sociedade que deveriam ser combatidas e questionadas com base numa visão mais conservadora de vida e de sociedade, e nós não fazemos isso. Aí vem um artigo científico e mostra que o coronavírus pode e tem influência direta naquilo que os chineses estão consumindo, comercializando e espalhando pelo mundo.
Eu vou ler mais um pedaço do artigo aqui na página 683, para você ver que eu não estou exagerando no que eles dizem. Olha a parte do que eles dizem aqui. Olha como é que o artigo coloca como alerta. Os coronavírus estão bem conhecidos por sofrer recombinação genética, o que pode levar a novos genótipos e surtos, ou seja, o vírus vai se modificando geneticamente. A presença de um grande reservatório de vírus do tipo SARS, coronavírus, em morcegos ferradura, juntamente com a cultura de comer mamíferos exóticos no sul da China, é uma bomba relógio. A possibilidade do ressurgimento do coronavírus e de outros vírus de animais ou de laboratórios e, portanto, a necessidade de uma preparação eficaz para isso é algo que não deve ser negligenciado ou ignorado. O artigo está falando que se nós não falarmos que é errado comer tudo que os chineses estão comendo e não levantarmos contra isso e não percebemos que alguns tipos de carne, de alimentos, são nocivos e que eles estão trazendo mutação genética em alguns vírus e que isto é uma bomba relógio, nós vamos pagar um alto preço. Agora eu posso contar um segredo para você? Esse artigo que eu acabei de ler e mostro de novo aqui, ele não foi publicado agora nesse surto. Ele foi publicado em 2007. Em 2007, já havia um artigo falando que se nós não levantássemos contra alguns hábitos de alimentação do sul da China, isto viraria uma pandemia, e uma epidemia e depois uma pandemia. Palavras que agora você conhece o significado porque estão aí nos jornais. Isto foi publicado em 2007. Entendeu? Outra questão. Para você que diz, mas isso tudo é coisa do passado, são sombras, olha o que Paulo disse aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, dos versos 23 em diante. Ele discute a questão da carne sacrificada a ídolos. E Paulo diz, se você for acaso uma pessoa comer, não questione o que ele vai pôr à mesa, não. Mas se ele falar que aquilo foi sacrificado a ídolo, não coma. Por uma questão de consciência, sua e dele. Sabe por quê? Porque, isso depois você pode ler na sua Bíblia, está aqui, porque se você come sabendo que aquilo é algo sacrificado a um ídolo, aquela pessoa não vai entender a sua fidelidade a Deus. Em outras palavras, o que Paulo quis dizer é o seguinte: os de fora conseguem até respeitar a minha diferença religiosa, mas eles não conseguem entender a minha incoerência religiosa. E aí o próprio Paulo fala, olha como é que ele termina isso aqui. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, para Paulo, comida e bebida também faziam parte da doutrina e do estilo de vida cristão após a cruz do Calvário. Veja bem, se Deus anulou todas as leis de saúde do Antigo Testamento, agora pode comer de tudo, não tem nada a ver mais, isso é bobagem de adventista? Então por que ele fala que nós devemos comer ou beber para a glória de Deus? Então significa que existe uma forma de comer e beber que não é para a glória de Deus. E qual seria a forma de comer ou beber que não seria para a glória de Deus? Não seria talvez aquela em que eu desonro o templo do Espírito Santo, que é o meu corpo? Eu sei que a exegese do texto é um pouco mais ampla do que leis de saúde, mas estão incluídas ali. E Paulo continua dizendo, não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para não-judeus, nem para a igreja de Deus. Ou seja, se eu estou pregando sobre a Bíblia, sobre o discernimento do Espírito, e saio da igreja e tomo um copo de cerveja com os meus irmãos, porque hoje eu faço parte de um grupo de evangélicos mais descolado, que não é mais daquele jeito tradicional, que achava que bebida alcoólica era errado, será que eu estou dando um bom exemplo? Será que se eu como e bebo qualquer coisa de maneira indistinta, sem nenhuma regra, como se tudo fosse para a honra e glória de Deus, perceba, se eu como e bebo de qualquer coisa como se tudo fosse para a honra e glória de Deus, que exemplo eu estou dando para o mundo?
Se eu tenho uma Bíblia que eu digo acreditar nela, de Gênesis a Apocalipse, e essa Bíblia me diz que há alguns alimentos que eu não deveria comer, e eu como eu poderei evangelizar a China, que come de tudo? Como eu poderei dizer para eles que aquilo ali é errado? Os chineses precisam de salvação. E para mim, eles podem ser incluídos nisso que Paulo falou. Não sirvam de pedra de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Que pena. Em 2007, já haviam nos prevenido. Estamos apenas colhendo as consequências de nossa negligência às leis de saúde. Isso sim é algo a se pensar de maneira bíblica e também científica. Um grande abraço e se gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, ativar o sininho de notificações e partilhar com seus amigos. Um abraço.